Bem-vindo a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico, um episódio extra hoje, baseado em perguntas que mandam para a gente, enfim, e agradecemos muito por isso, inclusive, continue mandando. Essas perguntas são importantes para nós pensarmos em o que falar e que caminho conduzir os nossos conteúdos aqui. Uma coisa muito comum que se pergunta para um professor é quais os livros que o inspiraram, os livros mais importantes que você tem. E professor normalmente ama livro, né? É muito complicado escolher um livro dentre milhares que a gente tem, né? Normalmente. Mas nós fizemos aqui um esforço de selecionar 3 livros, cada um de nós, e fazer uma breve descrição. Por quê? Por que que esse livro é importante para você? Então, eu fui compulsoriamente voluntariado a começar, vou começar aqui com os meus 3 livros. O primeiro livro que eu gostaria de mostrar é esse aqui, Better English Pronunciation, J.D. O'Connor, da Universidade de Londres. Esse livro foi escrito originalmente em 1967, mas eu comprei a versão de 98, o que já faz um bom tempo, né? E eu comprei no ano de 99. Antigamente eu assinava todos os meus livros e colocava a data que eu comprei. Hoje eu já não faço mais isso. Comprei esse aqui no dia 29/6/99, faz alguns dias já, né? Por que eu gosto desse livro aqui? Tem muita coisa interessante nesse livro, mas eu vou selecionar uma lição importante que esse livro me deu e que eu usei muito em sala de aula. Logo no começo do livro, ele explica por que algumas pessoas, quando aprendem um som que não existe na sua língua, por exemplo, o TH do inglês, é, falam, falam de maneiras diferentes do que deveria ser. Deixa eu dar um exemplo. A palavra thank you. Alguns vão falar thank you, outros vão falar thank you, alguns vão falar thank you. Por que disso? Então, ele faz uma explicação muito lúdica aqui sobre caixinhas, como se o nosso cérebro, cada som tivesse uma caixinha, e aí, quando nós ouvimos um som desconhecido, o nosso cérebro vai colocar aquele som numa dessas caixinhas. Como nós não temos o TH, que seria o, né? Então, o nosso cérebro ou vai jogar para o som de S, e aí nós falamos thank you, ou vai jogar para o som de T, e nós falamos thank you, ou vai jogar para o som de F, e nós falamos thank you, até que um dia um professor vai chegar e falar, olha, não é nada disso, crie uma outra caixinha na sua cabeça, a caixinha do th, que vai ter a versão voiced e a versão voiceless, e aí pode ser que, com certeza, com prática, nós vamos conseguir falar o thank you. Então, esse livro foi um eye-opener que nós falamos para mim nesse sentido. Sem dizer que, quando eu comprei ele pela primeira vez e li, ele tem textos completamente escritos em alfabeto fonético, e eu falo, não, um dia eu tenho que aprender a ler isso, e aí eu consegui, depois de muito esforço, conseguir ler. Então, esse é o meu primeiro livro. Agora eu passo a bola para vocês aí. Quer começar, Sérgio? Opa, que nem você falou, foi difícil escolher, porque assim, tem muito mais de 3, mas o propósito era escolher 3, né? Então, vamos lá, eu estou com os meus 3 aqui. Eu começo com o Implementing the Lexical Approach, do Michael Lewis. Inclusive, eu fiquei na dúvida se eu pegava esse ou o que vem anteriormente, né? Que é o The Lexical Approach. E, na verdade, eu escolhi esse por uma razão. O Lexical Approach, que é o livro anterior a esse, ele basicamente é um livro que dá a fundamentação teórica do Lexical Approach, mas ele não aborda questões práticas e realmente como o professor pode implementar o Lexical Approach em sala de aula. Já o Implementing the Lexical Approach, ele começa com uma parte mais teórica, então ele dá a fundamentação, ele volta lá para as ideias que foram primeiramente introduzidas no Lexical Approach, e aqui no Implementing the Lexical Approach, ele dá de forma bem resumida no começo do livro para o professor. Então, assim, eu tenho a parte teórica aqui ainda, e depois, em seguida, os capítulos subsequentes, ele entra na parte de como que eu posso realmente começar a aplicar o Lexical Approach em sala de aula, e mesmo para quem usa, por exemplo, um livro-curso, adaptar algumas atividades para que elas fiquem mais alinhadas com o Lexical Approach. Uma curiosidade, esse é um livro que eu recomendo bastante. Ele não é fácil de achar. Me deu um trabalho danado para conseguir esse livro. E tem uma história interessante que eu vou contar rapidinho para vocês. Eu tenho uma aluna que eu comecei a dar aula para ela do nível A2.
E essa aluna se desenvolveu assim muito rápido, chegou em nível C1, foi morar nos Estados Unidos, e um dia ela me perguntou: tem algum livro que você gostaria que eu enviasse para você? E eu falei assim: tem. E aí eu escolhi o Implementing the Lexical Approach. Ela conseguiu comprar lá e me enviar aqui para o Brasil. Então, assim, é um livro especial para mim. Legal. Merece moldura. Esse livro merece ter uma moldura na sua casa, assim. Sim, ele tem um lugar especial aqui na estante. Legal. E você, Du? O primeiro livro que eu vou recomendar eu tenho esse apego emocional com ele, que em 2003, quando eu fui prestar o FCI, eu acabei não fazendo o preparatório, eu não tive muito tempo de me preparar para o exame. E a parte que eu tinha mais medo do teste era a questão da escrita, porque eu nunca havia escrito nada em inglês, nem em português a gente tinha um costume de escrever, imagine em inglês. E aí, na escola que eu trabalhava, a gente estava antes de gravar, você lembra um pouco desse livro, né, Ivan? Tem um livro chamado Write to be Read, Escrever para ser lido. Esse livro, ele traz vários modelos, tipo, o que você precisa numa carta formal, informal, num relatório, numa review e tudo mais. Só que o interessante é que, além de trazer os modelos para você, ele tem vários exercícios para que você pratique as estruturas e o vocabulário que é pertinente àquele tipo de escrita, e ele trabalha muito a questão do impacto, o como você pode impactar o seu leitor, para você estar escrevendo algo formal. Quais pontos que você tem que levar em conta na sua mente ao escrever formalmente. Então, ele é um livro bem completo, na minha opinião, assim, e traz vários modelos de diferentes tipos de escritas, com exercícios para que você entenda a organização, com exercícios para que você monte frases e use vocabulários específicos para aquele tipo de escrita, e ele ainda traz várias reflexões interessantes. Então, esse para mim é o livro assim que eu guardo com muito carinho e que ele me ajudou muito na aprovação do FCI lá em 2003. Legal, bacana. Bom, vou para o meu segundo livro, então. Eu saio aqui de Better English Pronunciation para Sound Foundation, do Underhill, clássico da fonética e fonologia. E é um livro também que eu comprei em 99, mas ele foi escrito em 94. Dois livros de 99 aqui. E, assim, tem muitas lições importantes esse livro, principalmente a aplicabilidade do que nós vemos na teoria à sala de aula. É um livro muito prático esse aqui. Mas também trazendo uma lição que foi muito eye-opener para mim, quando nós olhamos a tabela, o IPA, né? Uhum. Parece uma coisa desconhecida, parece um idioma exótico, né? Mas aqui ele mostra que, na verdade, o desenho do IPA é o desenho do nosso próprio trato vocal, né? Então fica mais fácil de localizar. Agora eu sei por que que as vogais estão dessa forma, por que que as consoantes estão agrupadas desse jeito, né? Então, para mim, foi muito importante entender que isso aqui era uma tabela baseada na maneira como nós falamos, inclusive, principalmente na parte das vogais, entender que aqui não é um reflexo, é como se fosse um raio-x Uhum. do nosso trato vocal. Então, foi muito importante para mim e me ajudou a começar a entender um pouco melhor as questões fonéticas e fonológicas. Você, Sérgio? Então vamos lá, vamos para o meu segundo. O meu segundo é o Teaching and Learning in the Language Classroom da Trisha Hatch, que é esse daqui. E esse livro aqui é interessante porque o primeiro livro que eu tive acesso, né, que abordava a questão de ensino de língua inglesa de uma forma mais geral, foi o famoso livro da Penny Earl, né, que é A Course in English Language Teaching, que muita gente conhece, que é um livro também mais geralzão, ele foca em ensino de língua inglesa, falando das habilidades, ensino de gramática, vocabulário, pronúncia, mas ele é um livro introdutório. E foi muito interessante para mim, no início da minha carreira, ler aquele livro como professor. Mas um dia uma pessoa me indicou esse livro, é um livro que eu não conhecia e assim, embora ele também tenha essa pegada de falar de ensino de língua inglesa de uma forma mais geral, ele vai muito mais a fundo, mas realmente bem mais a fundo do que o livro da Penny Earl, que tem uma proposta mais introdutória. E uma coisa que eu gosto muito desse livro é o capítulo 2 dele, que fala sobre The Communicative Classroom.
E aí ele vai falar sobre introduzir as ideias de competência linguística, pragmática, discurso, e foi para usar o termo que o Ivan usou, foi extremamente, né, eye-opening, no sentido de que eu comecei a pensar, por exemplo, na questão da comunicação de uma perspectiva mais profunda. Então, é um livro que eu recomendo. Eu acho que para quem está começando a dar aula, eu ainda recomendaria o da Pennior ou do... Tem aquele também, né, do Scrivener, Learning Teaching, né? Learning Teaching. Isso, que é bem usado também quem vai fazer Celta, né? É recomendado que lê. Acho que o nome é esse aí mesmo, Learning Já deve Teaching. estar, acho que na 4ª edição, que também é um livro, né, ótimo, mas tem essa característica mais introdutória. Mas para quem já está há algum tempo dando aula, que é algo um pouquinho mais complexo, eu recomendo da Tricia Head, que é um livro excelente. Ok. E aí, Du, seu segundo livro? Esse livro aqui, ó, Verbal Hygiene, da Deborah Cameron. Por que eu gostei muito desse livro, né? Ele trabalha a questão da política na linguagem. Então, porque quando normalmente nós estamos falando de escrita, eu sei, isso aqui é uma carta formal, é uma carta informal, e assim por diante. Mas a questão da estilística, como é que eu vou saber qual tipo de vocabulário? Agora, nós não estamos falando de estrutura ou outros pontos, de vocabulários mesmo, né? Palavras, que eu posso usar, e como é que eu vou conseguir desenhar na minha mente as diferenças de estilos? Como é que eu trabalho com isso? No primeiro capítulo, ela trabalha essa questão de estilística. Como os editores escolhem e escrevem nos textos usando específicas palavras, né? E aí ela trabalha toda a lógica por trás disso. Então, é muito interessante para nós que trabalhamos com ensino de língua. Depois disso, ela trabalha um pouco com o politicamente correto, né? Que é uma linguagem que é muito importante hoje no dia a dia, você saber como se colocar e se expressar em diferentes situações. E ela trabalha também muito a questão do impacto, porque quantas vezes a gente tenta falar alguma coisa para alguém e a pessoa entende outra coisa. E às vezes estou falando de português mesmo, dando exemplo da nossa língua, você está falando com outro brasileiro, você fala algo e a pessoa entende alguma coisa totalmente adversa do que você estava falando. Então, ela trabalha como é que a gente pode ser mais claro no uso de vocabulário para transmitir as ideias. E aí ela trabalha com frases que normalmente não estariam incorretas. Por exemplo, o marido dela morreu na semana passada. Às vezes poderia ser melhor você falar, ela perdeu o marido na semana passada. Então veja que seria a mesma ideia, e as duas frases estariam gramaticalmente corretas, e se você falasse, estariam bem, mas a segunda, ela suaviza e trabalha melhor a questão da oralidade. Então ele é um livro fantástico para quem quer conseguir colocar melhor as palavras e pensar em como as palavras podem impactar a mensagem que você está tentando passar. Bacana. Show. Meu terceiro livro é Fonética e Fonologia do Português, da professora Thaís Cristóvão Silva. Sensacional esse livro, me ensinou muitas coisas. Eu sempre que sai uma edição nova eu compro. Esse aqui esse livro foi escrito em 98, mas já tem a edição de 2021, se não me engano. E esse livro me ensinou muita coisa. A primeira coisa que me ensinou foi a necessidade de eu, como um aspirante a fonólogo, aspirante a foneticista, aprender a fonética e a fonologia da minha própria língua, antes de me isolar no mundo de línguas estrangeiras, né? Então, eu entendi que ao conhecer melhor a minha própria língua, eu conseguiria, então, entender melhor a fonética e a fonologia de outras línguas, inclusive do inglês. Na verdade, eu, pelo menos, comecei estudando fonética na língua inglesa, né? Fonologia na língua inglesa, e depois esse livro me mostrou para mim, olha, veja bem, você precisa conhecer a sua língua materna um pouco melhor. Outra coisa que esse livro me ensinou, no final dele, a professora traz modelos fonológicos e traz muitas teorias fonológicas diferentes. Então, passa pelo estruturalismo, a teoria gerativa e vai embora, né? A fonologia não linear,
E quando a gente conversa com a professora Thais, a gente teve essa honra de conversar no nosso podcast, né? Ela sempre deixa claro que não existe uma teoria melhor que a outra. Todas elas são boas, todas elas ensinam. E o que pesa é qual a teoria que você quer estudar, que você quer desenvolver, e está tudo bem. Não tem essa questão, não existe uma verdade absoluta nessa área, né? Então, isso foi muito importante para mim também, que nós temos que sempre estar abertos a ouvir colegas que estudam teorias diversas das que eu defendo, das que eu estudo, né? Então, foi um livro que impactou muito a minha vida, eu uso até hoje nas minhas pesquisas e recomendo profundamente esse livro aqui para qualquer pessoa que queira aprender um pouquinho de fonética e fonologia. E aí, Sérgio, seu terceiro livro? Vamos lá, meu último livro é o About Language, do Scott Thornbury. Esse aqui é um livro que literalmente eu fiz de capa a capa. Todos os exercícios que estão nesse livro eu fiz. E não é porque embora eu goste, mas não é porque eu adoro, não. Eu tive que fazer. E não foi nem, na verdade, esse foi uma edição anterior. Eu estou usando esse daqui porque é a edição mais nova, né? Mas o que eu fiz é um que tinha uma capa toda azul. A história rapidinha é que em 2016 eu decidi me preparar para fazer o Delta Módulo 1 e aí um amigo meu me recomendou, Ricardo Barros, falou assim, compra o About Language e faz alguns exercícios que vai te ajudar muito. E aí eu comecei pelo primeiro capítulo, gostei muito do livro e percebi que realmente ia fazer uma diferença bem grande se eu continuasse a estudar por ele. Acabou que eu fiz todos os exercícios desse livro, e eu acho que tem uma contribuição gigantesca desse livro para o resultado que eu consegui atingir na prova do módulo 1. Ele faz você pensar, então assim, ele tem uma abordagem bem prática, porque é um livro com exercícios, né? Mas ao mesmo tempo tem uma parte de feedback que é bem que ajuda você a refletir sobre aspectos que são chaves na parte de ensino de língua inglesa. Então, para quem quer desenvolver a parte de análise de language, né, antes de uma aula, entender como as coisas funcionam, eu recomendo fortemente. Excelente. Legal, show. E você, Edu? Assim como o Sérgio, eu tenho uma edição mais antiga desse livro aqui, né, que eu usei na época, Advanced Language Practice, Pô, do Michael esse Pitt. é clássico, hein? E por que eu recomendo esse livro? Na verdade, ele tem para FC também, que é muito bom, eu uso com meus Uhum. alunos para FC, e tem esse aqui que é para o C1 e C2. Ao ser aprovado no FCI, eu queria continuar meus estudos para fazer o CI e o CPI na época, e ele foi o livro fundamental, porque ele trabalha com dois pontos muito importantes. Ele trabalha com gramática avançada, que vai te preparar para os exames, e vocabulário. Então, você consegue, no mesmo livro, trabalhar, aumentar muito o seu conhecimento de estruturas gramaticais e de expandir o vocabulário. Então, se você sente estar num platô do intermediário e gostaria de fazer alguma coisa, às vezes até por self-study, eu acabava usando ele a maior parte do tempo por mim mesmo, né? Estudando por conta. Eu acho que ele seria uma boa pedida. Essa capa é um pouquinho antiga, né? Agora já mudou um pouco, mas a qualidade do material continua a mesma. Então, eu recomendo muito. E só mais um gancho, Ivan, você até mencionou isso aí, a professora Thais, ela nos deu a honra de participar do nosso podcast. Então, quem estiver assistindo esse vídeo e ainda não teve a oportunidade de assistir a palestra da professora Thais, está imperdível. Não, foi realmente sensacional mesmo. Legal. Eu acho que sobre livros a gente poderia ficar aqui falando muitas e muitas horas, Uhum. porque Muito. a gente, eu estava tendo muita dificuldade de selecionar livros, mas enfim, acho que todos nós conseguimos aqui mostrar livros, não necessariamente livros, nós estamos falando, eu, no meu caso, falei de livros antigos aqui, mas são livros que têm a ver é, com a nossa formação lá atrás, né? Coisas que é possível que tenha muita coisa mais nova que Underhill e Better English Pronunciation, mas são livros que nos formaram, né? Viram o nosso crescimento, né? Eu acho que essa ligação emocional é importante na nossa formação. E é isso. Quem sabe no futuro a gente faça um episódio extra com mais livros, ou revistas, ou artigos que impactaram a nossa vida, né? Vai ser muito legal. Obrigado mais uma vez, Du e Sérgio, e nos falamos em breve novamente. Até mais. Obrigado. Prazer, Ivan.